Marcos 8, verso 34. Diz assim, o texto da palavra de Deus, vamos ler até o verso 38. Então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim, no Evangelho, salvá-la. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora, adúltera aqui no sentido de infiel a Deus, e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, dessa pessoa, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar? Feche seus olhos, pedir ao Senhor para continuar falando do nosso coração. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo. Mais uma vez nós estamos diante da Tua Santa Palavra, e como nós lemos, ó Deus e Pai, nessa mesma palavra, que a unção do Espírito Santo permanece sobre nós, e essa unção do Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Que essa unção permanente do Teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida ao pregar essa palavra, esteja sobre a vida da igreja ao receber essa palavra, e que possa gerar frutos do nosso coração, frutos a 30, a 60 e a 100 por um, mas clamamos que sejam frutos a 100 por um, para que, ó Deus, o penoso trabalho da sua alma na cruz seja reconhecido, seja glorificado e seja honrado na nossa vida. Abençoa o nosso coração, confronta a nossa vida, ministra profundamente a nossa alma, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Três verdades sobre o verdadeiro discípulo de Jesus. O que é andar com Jesus? O que é ser discípulo de Jesus? Se você olhar no versículo 34, você vai ver a primeira verdade, a essência desse discipulado, aquela qualidade que não tem como abrir mão dela, senão deixa de existir uma coisa. Qual é a essência do verdadeiro discipulado, do verdadeiro andar com Jesus? Verso 34 nos diz que o discípulo é chamado a morrer. O discípulo é chamado a morrer para a opinião dos outros. Diz o texto: então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim. Jesus intencionalmente separa a multidão dos discípulos e chega a esse alguém único, esse alguém que quer vir após ele. Em outras palavras, para que você possa andar com Jesus, primeiramente você tem que morrer para os outros, o que os outros pensam, o que os outros têm expectativa sobre você, o que eles decidem sobre a sua vida, o que eles acham que você deve fazer. Você não pode andar nem com a maioria, nem com a minoria, você tem que andar com Jesus. A maioria das vezes, a grande parte das pessoas estão equivocadas, e também as minorias também podem estar equivocadas. Nem sempre as minorias estão certas, e muito menos a maioria está certa. Você precisa andar com Jesus, não ligando para aquilo que os outros falam, deixe de falar, ou pensa, deixe de pensar. Em segundo lugar, o discípulo é chamado para morrer para ele mesmo. Diz o texto: a si mesmo se negue. Eu disse para vocês que essa expressão se negar, esse verbo negar, só é usado no Novo Testamento aqui nesse texto, e depois ele é usado duas vezes, quando Jesus prediz que Pedro ia negá-lo, e quando acontece a queda de Pedro, quando Pedro nega ele. E o conteúdo da negação de Pedro nos faz entender o que é negar a nós mesmos, porque Pedro olhou para Jesus e falou assim: eu não conheço tal homem. E ele disse isso praguejando, ele disse isso gritando, negando Jesus com toda a força. Ele disse: não conheço tal homem, não sei de quem vocês estão dizendo. Agora, quando nós falamos de negar a nós mesmos, é virar para nós mesmos e negar e desconhecer a nossa vida sem Jesus. Eu não sei mais quem eu sou sem o Senhor Jesus. Eu não tenho mais vontade, não tenho mais desejos, não tenho mais planos que não sejam conforme a vontade dele. Eu não tenho mais nenhuma opção a não ser a opção por ele e pela vontade dele. Isso é negar a si mesmo, é você se desconhecer fora dele. Eu não conheço mais quem eu sou, eu não quero mais viver quem eu era antes de Jesus, eu só quero viver aquilo que Jesus tem para mim. Então, morrer para os outros, morrer para si mesmo e morrer para a sua história. Diz o texto que o Senhor Jesus usou pela primeira vez uma ilustração que ninguém tinha usado antes, que é usar um método de execução que os romanos tinham para matar os criminosos, que era a crucificação. Ele diz o seguinte: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Tomar a cruz era uma ilustração que ninguém tinha usado no sentido positivo, sempre no sentido negativo. A cruz era algo horrível, morrer na cruz era algo que ninguém queria, era reservado para a escória da sociedade. Jesus disse o seguinte: você deve tomar a cruz. E eu expliquei para vocês que naquela época era uma cena que o povo de Israel não tinha costume de ver, porque o povo de Israel não tinha governo próprio, quem governava o povo de Israel eram os romanos. E para executar a pena sobre os criminosos, os romanos então mandavam, açoitavam essas pessoas e mandavam essas pessoas para serem crucificadas em árvores, crucificadas em morros, crucificadas em troncos. O negócio era crucificar e acabar com a vida desse criminoso. A morte dessas pessoas era lenta. Muitas dessas pessoas eram comidos de aves ainda em vida viva. Comiam os seus olhos, comiam as partes mais sensíveis do corpo, mais moles do corpo. Eles estavam vivos ali sendo comidos por cachorros. Muitas vezes a crucificação acontecia em tronco de árvore pequeno, baixo. Ele era pregado naquela árvore, os cachorros subiam e comiam os pés, comiam os dedos, comiam as carnes daquelas pessoas vivas, até que eles morressem aos poucos. Essa era a crucificação. Jesus não pega a sua cruz. E o interessante, e acontecia aquele rebuliço, e todo mundo olhando, via um homem carregando muitas vezes uma cruz inteira ou sua parte horizontal da cruz. Aquele homem era xingado, aquele homem era cuspido, aquele homem era apedrejado. E esse pedaço de tempo que ele tinha, de história, desde o momento que a sentença do Estado romano vinha contra ele, até o momento da sua morte da cruz, era a única coisa que ele tinha. Esse pedacinho de tempo era um pedacinho de tempo que todo mundo conhecia ele como alguém condenado. Está lá alguém condenado, porque ele está carregando a cruz. Essa condenação era irreversível. Essa condenação não podia mudar. O Estado romano não mudava aquilo que ele fazia como condenação. Então a ideia, quando Jesus fala tome a sua cruz, é o seguinte: mostre para os outros que você não é um condenado do mundo, mas você está debaixo da minha doce e graciosa condenação. Nós somos condenados em Jesus no sentido bom. Nós levamos a nossa cruz confirmando que nós somos dele, e a nossa história é irreversível. Nós não podemos mudar isso. Nós somos do Senhor Jesus e até o último momento da nossa vida estamos debaixo do senhorio dele, estamos debaixo da graça dele, pertencemos a ele e somos dele. Aí que a gente se pergunta com respeito à qualidade da nossa vida como discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus manda a gente carregar a cruz nesse pedaço de história que nós temos, mostrando que nós pertencemos a ele, desde o dia que nós somos salvos até o dia que nós entramos na glória com o Senhor Jesus. Esse pedaço, esse trajeto da nossa vida, nós levamos a nossa cruz mostrando que pertencemos a ele. Aí você se pergunta: como é que está então o nosso discipulado? Sabe por quê? Porque muitas vezes não é isso que nós exemplificamos na nossa vida. O que nós temos visto são pessoas que não vivem para Jesus. São pessoas que estão mostrando o contrário. São pessoas que dizem que pertencem ao Senhor Jesus na fala, mas na vida e em atos não demonstram que carregam a cruz. Em outras palavras, não demonstram que vivem para Jesus, que estão mortos em Jesus, que pertencem a Jesus, que são de certa forma escravos dele. São palavras duras, mas que foram usadas pelos primeiros discípulos. Quando Paulo fala assim: Paulo, servo de Cristo, ele usa no texto original a palavra escravo, dizendo: não pertenço a mim mesmo. Quando Paulo diz: eu levo no corpo as marcas de Jesus, ele está falando da marca que era queimada no couro ou na pele de um escravo, mostrando que aquele homem tinha um dono, um senhor. Paulo fala assim: eu carrego no meu corpo, na minha vida, na minha história, marcas que me mostram que eu pertenço a outro, que eu não pertenço a mim mesmo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí você vai medindo a qualidade da nossa vida de discípulo de Jesus. E o que nós vemos são pessoas vivendo para si mesmo. O que nós vemos são pessoas decidindo as coisas do seu futuro sem levar em consideração alguma vontade de Deus. O que nós vemos são pessoas que não têm nenhum pouco de projeto na vida dele, que dê espaço para Deus na sua formação, na sua família, nos seus bens. Não tem nada. A pessoa vive para ele mesmo. Então nós estamos vivendo uma contradição como igreja. Nós somos um povo de Deus,
mas que na prática não mostra que é de Jesus. E nós temos que entender uma coisa, que nós precisamos trabalhar, isso é a negligência pastoral, e eu não quero cair nessa negligência, que se por um lado nós estamos sabendo viver verdadeiramente carregando a cruz, por outro lado também a gente não sabe viver como nós podemos viver na vida comum, servindo a Jesus. Se por um lado a gente reclama que a igreja tem vivido uma vida voltada para ela mesma, para os seus sonhos, para os seus projetos, para a sua história, e sendo que nós não temos mais história, a nossa história é a história de Jesus na nossa vida, nosso direito é servir a Jesus, é caminhar após Ele. Por outro lado também a gente não sabe como nós podemos servir o Senhor Jesus no nosso estudo, como é que nós podemos servir o Senhor Jesus no nosso trabalho, como é que nós podemos servir o Senhor Jesus na nossa casa, na nossa família. Porque servir a Jesus e deixar a nossa história ser agora tomada por Ele, não é só virar pastor, missionário. Nós servimos ao Senhor Jesus com aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos, aquilo que acima de tudo nós somos. Nós somos dele, e a nossa vida é dele, a nossa história é dele. E ser discípulo de Jesus tem que aprender a morrer para a sua própria história. Se você pensar que a sua vida é sua, e que o Senhor Jesus não interfere, que a única influência que Jesus tem na sua vida é só no domingo à noite, você está se enganando, você não é discípulo de Jesus, você é um membro de igreja, é um mero religioso, e você está no caminho equivocado. É isso que Jesus fez. Para dar esse passo, vocês vão ter que agora me seguir negando a si mesmo, negando a sua própria história. É esse passo que Jesus quer ver em cada um de nós. Minha vida não pertence a mim mesmo, minha vida pertence a Jesus, e eu carrego a minha cruz mostrando para todos que eu já não tenho mais nada de mim mesmo, que eu já não me conheço, mas tudo que de mim eu tenho que foi dele, que foi feito na minha vida. Foi ele que fez, foi ele que projetou, foi ele que traçou, foi ele que determinou. Gente, vocês não sabem o que é decidir alguma coisa quando você tem consciência que a sua história não mais te pertence. Cada um de nós aqui tem história, tem sonhos, tem projetos, mas quando você entende que a sua vida tem que estar no centro da vontade de Deus, você já passa a entender o que é morrer para si mesmo. Quando você entende que a sua vida não pode mais dar sequer um passo à frente ou um passo atrás, sem que Deus tenha dito para você, vai ou volta, você não entendeu ainda o que é morrer para a cruz. Lembra lá no deserto do Sinai, quando Deus estava guiando o povo de Israel, saindo do Egito para a terra de Canaã? Um sinal era a única coisa que o povo de Israel precisava para saber quando eles tinham que marchar ou quando eles tinham que parar. O sinal era quando a nuvem da glória, da Shekinah de Deus se levantava de cima do tabernáculo. Quando a nuvem se levantava e passava a caminhar em certa direção, o povo de Israel tinha que levantar as tendas e seguir a nuvem. Quando a nuvem baixava em certo lugar, o povo de Israel tinha que armar as suas tendas e ali ficar até que aquele fenômeno acontecesse novamente. Aí eu fico pensando, imagina você fazendo parte daquela caravana enorme que sai do Egito. Você chega num lugar que tem fonte, você chega num lugar que tem pasto, você chega num lugar que tem fruta, você chega num lugar que tem alimento. Aí você olha para o tabernáculo e vê a nuvem se levantando, e você diz o seguinte: Senhor, não estou acreditando. Nós vamos ter que deixar esse lugar bom, nós vamos ter que deixar esse lugar aqui que nos providencia alguma coisa para seguir o Senhor. Para onde o Senhor vai nos levar? Assim o povo de Israel foi sendo treinado, o povo de Israel foi sendo educado em obedecer à direção de Deus. Desde o deserto o povo de Israel foi aprendendo que a vida deles não pertencia mais a eles, a vida deles pertencia a Deus. Nós fomos comprados por preço, nossa vida é dele. E sem esse entendimento, sem essa consciência, nós nem arranhamos o que é ser discípulo de Jesus. Você passa a orar pelas suas decisões, você passa a ter temor por alguma coisa que você vai fazer que porventura possa estar fora da vontade de Deus. Você começa a morrer para si mesmo, para que Deus seja glorificado na sua vida. E você começa a viver aquilo que João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. O que é isso, povo de Deus, hoje? O que é diminuir? O que é abrir mão? O que é desistir de projetos? O que é desistir de certas coisas que não tem aprovação de Deus, mas que humanamente está te trazendo algum benefício? Quem quer voltar atrás naquilo que você devia seguir adiante? Quem quer seguir adiante quando você tem todo o conforto e você quer permanecer na sua zona de conforto e dizer o seguinte: daqui eu não saio?
E Deus está dizendo: sai para que você possa viver a minha vontade. Quem quer? Somente aquele que está vivendo debaixo do Senhor Jesus, do seu senhorio, da sua vontade. Foi isso que o apóstolo Paulo disse na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Olha que interessante o que Paulo diz nesse texto: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O nosso direito é seguir Jesus, o nosso direito é servir Jesus, o nosso direito é fazer a vontade de Jesus aqui nessa vida. Somos discípulos dele, estamos debaixo do senhorio dele. Por um lado, nós estamos vendo que é uma igreja que não quer servir a Jesus. Por outro lado, nós vemos pessoas que querem ver isso, mas não sabem como. Não sabem como na vida prática deixar que o Senhor Jesus reine. É simples. Estava falando com a Mariana hoje, se eu pudesse, eu entraria na cadeira, sentaria na cadeira de uma faculdade e voltaria do zero a estudar novamente. Faria isso uma segunda vez, faria isso uma terceira vez, faria até quando eu tivesse força. Estudaria tudo que eu pudesse estudar simplesmente para servir o Senhor Jesus. Eu não sirvo o Senhor Jesus porque eu sou pastor apenas. Eu sirvo o Senhor Jesus porque eu sei que tudo que eu faço contribui para a glória dele. Se eu tenho uma formação tal, essa formação tal vai me ajudar para que eu aproxime de pessoas debaixo da vontade dele, e que possa, debaixo da vontade dele, encaminhar essa pessoa para perto dele. Ele está comigo. Ele não está comigo só quando eu estou entregando um folheto. Ele está comigo apenas quando eu pego esse microfone. Ele está comigo na minha vida. Ele está comigo quando eu vou na padaria. Ele está comigo quando eu cumprimento alguém na rua. Hoje uma pessoa, vou saindo lá do GES, comemos aquela comida gostosa lá do GES, da Márcia. Saímos, encontramos com 2 vendedores de panela. Você já viu, né? 50% de desconto. E vem aqui comprar panela. Quem que estava com a gente, meu bem? Alívio. Não, levar a panela para casa é um negócio complicado, porque você vai ter que fazer comida em casa. Mais panela em casa, mais comida em casa você tem que fazer, mais vazia você tem que lavar. Eu olhei para aquele homem e falei assim: gente, a gente sabe, os caras muitas vezes saíram do Nordeste, estão aí vendendo aquelas pilhas de panela, carregando. Hoje mesmo, daquelas 7h15, passou um rapaz vendendo panela. Olhei para ele e disse: Deus te abençoe muito. Olhei para esses 2 que ofereceram a panela para nós, era 50% de desconto. Falei assim: olha, nós não precisamos comprar, mas que Deus te abençoe, que você venda muito, que o Senhor te prospere. Jesus está comigo só quando eu pego o microfone. Jesus está comigo desde o dia que eu recebi Ele como meu Senhor, meu Salvador. O que eu faço para Ele. O que eu sou nele. O que você faz? Onde é o lugar que o Senhor Jesus te plantou? Onde você está como alguém que é discípulo de Jesus, é ali que o Senhor Jesus quer que você frutifique. É ali que o Senhor Jesus quer que você fale do amor dele e siga as pessoas. É ali que você vai ser bênção na vida de muitas pessoas. É ali que você vai testemunhar do Senhor Jesus, que você é dele, que pertence a Ele, que Ele é a melhor coisa na sua vida, que você está carregando a cruz, você pertence a Ele, e esse pertencimento é imutável, não tem como mudar, é algo que foi feito. Estou debaixo da graça dele, isso não vai mudar na minha vida jamais. O texto agora continua dizendo uma promessa. O Senhor Jesus diz no verso 35, olha comigo: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salva-la. Tem uma outra versão que diz o seguinte: se você se tentar apegar a sua vida, você vai perder sua vida. Mas se você abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, você vai salvar a sua vida. Então a promessa é salvação. A promessa que Jesus faz àquele que negou a si mesmo. A promessa que Jesus faz àquele que carrega a sua cruz, confirmando todos os dias que você pertence a Jesus, é que você vai salvar a sua alma. Só queria fazer um parênteses, tá? O parênteses é o seguinte: Jesus ele fala assim: por amor de mim e do Evangelho, ou por causa de mim e por causa do Evangelho. Você vai entender que ser discípulo de Jesus, nós estamos lidando com alguém que é real. Se você olhar no versículo 38,
Jesus ele usa ali o que vai acontecer na sua segunda vinda para falar de pessoas que vão estar envergonhadas porque negaram a Jesus e negaram a palavra de Jesus. O que eu quero dizer, o que o Senhor Jesus quer dizer acima de tudo, é que relacionar-se com Jesus, relacionar-se com alguém vivo, alguém real. Nós não estamos aqui apenas recordando os feitos de um morto. Nós estamos aqui recordando como é no Espiritismo aquilo que Allan Kardec disse, que está escrito no Evangelho do Espiritismo, mas que ele já morreu, virou pó, virou comida de bicho. Nosso Senhor não é mais um, nosso Senhor é o único. Ele é Deus, Ele está vivo, Ele é verdadeiro. Então quando nós falamos de discipular, nós falamos de andar com alguém vivo. É por isso que Jesus fala, aquele que perde a vida por causa de mim, do relacionamento comigo, mas um relacionamento que é mediado, que você conhece esse alguém que está vivo, esse alguém que se manifesta, esse alguém que comunica a presença dele no seu coração, você conhece e você o serve mediado pela palavra. É por isso que Jesus diz, se você perde a vida por causa de mim, do relacionamento que você tem comigo, e por causa do Evangelho, por aquilo que você crê acerca de mim, por aquilo que você prega acerca de mim. Então, uma das coisas importantes que nós devemos dizer é exatamente isso. Nós estamos vivendo uma época onde esses dois extremos sempre acontecem. Você vai encontrar gente que diz, eu sou de Jesus, mas ele não obedece a Jesus, certo? E por outro lado você vai falar assim, eu conheço a Jesus, eu sei o que o Senhor Jesus disse, o que Ele ensinou, porém ele não tem vida verdadeira com Jesus. Se por um lado nós temos esse extremo do espiritualismo, onde a pessoa quer servir a Jesus conforme Ele mesmo, onde a pessoa quer servir a Jesus, o Jesus que Ele projeta, e ele vive essa espiritualidade no ar, ele não tem base, ele não tem raízes, porque essa espiritualidade é só na vertical, não é uma espiritualidade enraizada na palavra. Você vai ver esses extremos de pessoas espirituais que não tem base, que não sabe aquilo que crê, não sabe aquilo que as convicções que deve ter dentro do seu coração. São essas pessoas empolgadas, são essas pessoas que têm fogo de palha, mas que não têm raízes firmadas na palavra. Aí o Senhor Jesus vai dizer no capítulo 4 que essas pessoas são pessoas superficiais. Dizem que quer Jesus e quer Jesus apenas, mas não permanece diante da perseguição, não permanece diante do sofrimento. Esse não consegue suportar o fogo das provações. Por outro lado, você vê também gente, como eu disse agora há pouco tempo aqui no nosso culto, meio de semana, um dia estava lá na reunião de oração do seminário, e eu levanto a cabeça, e eu digo para vocês com toda sinceridade, eu estou dizendo que eu tive uma visão espiritual, estou dizendo que eu senti isso muito forte no meu coração. Eu olhei para os meus colegas de seminário, parece que eu enxerguei um monte de gente cabeçuda, gente com as cabeças grandes, um relance assim que eu tive. Contei isso aqui para vocês. Parece que eu olhei assim, aquelas pessoas com uma cabeça grande, mas o coração estava seco, o coração estava árido. Nós conhecemos pessoas assim, e nós conhecemos igrejas inteiras nessa situação. Gente que tem de cor e salteado doutrinas, de cor e salteado versos da Bíblia, de cor e salteado a cartilha, o catecismo da igreja, mas quando se fala da vida espiritual, quando se fala da comunhão com o Senhor Jesus, quando se fala de uma vida de espiritualidade verdadeira, quando se fala de uma vida de comunhão, quando se fala de intimidade com Deus, não sabe dizer nada, porque o relacionamento dessa pessoa é só com aquilo que Jesus ensinou. É por isso que Jesus disse, aquele que perde a vida por causa de mim e do Evangelho, as coisas não se excluem, elas se complementam. Esse Deus que entrou na minha vida precisa ser conhecido por meio da palavra, e essa palavra que eu conheço me mostra como andar e obedecer ao Salvador que entrou na minha vida. Foi ele mesmo que disse para os judeus lá em João 8, verso 31, ele disse para os judeus que tinham decidido a seguir ele com fogo de palha, com empolgação. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Os judeus queriam seguir Jesus,
Mas no fundo do coração estava dizendo o seguinte: o ensino desse camarada é um ensino que nós não queremos. A gente gosta dele, é um sujeito bom, ele tem bom humor, faz milagres, alguém de influência, que tem uma multidão atrás dele. Nós queremos ele, mas não queremos o ensino dele. Queremos, entre aspas, a pessoa dele, mas não queremos aquilo que ele ensina. Jesus disse: se vocês não permanecerem na minha palavra, vocês não serão meus discípulos. Não tem como dizer que se serve a Jesus se não obedece a Ele. Não tem como dizer que é discípulo de Jesus se você não caminha em obediência constante a Ele. Mesmo que seja obediência fraca, mas que caminha para se fortalecer, tem que ser algo que é observado todos os dias na sua vida. Eu quero obedecer ao Senhor Jesus, eu quero fazer a vontade dEle, eu quero me submeter a Ele, eu quero viver para a glória dEle. João, na primeira carta de João, capítulo 1, ele diz assim para aquelas pessoas. O interessante é que na época do apóstolo João estava vivendo exatamente esse extremo. Pessoas que diziam conhecer a Jesus, mas não guardavam os seus mandamentos. Aí João dá uma palavra dizendo o seguinte: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Não tem como você separar aquilo que Deus ajuntou. Não estou falando de casamento, eu estou falando do nosso relacionamento com o Salvador. Ele é vivo, é verdadeiro. A presença dele está entre nós, louvado seja Deus. A presença dele está dentro do nosso coração. Eu conheço o Senhor Jesus e sei quando ele está ministrando no meu coração. Creio na sua ressurreição. Nosso Deus não é um Deus vivo. Se você for hoje no túmulo que é considerado o túmulo tradicional, onde Jesus foi sepultado, ele não está lá. Vai ter uma placa escrita: ele não está aqui. Ele está vivo, assentado à destra de Deus. E todo aquele que recebe a sua presença, a doce presença no seu coração. Mas não separa, querido, essa espiritualidade onde você diz que é de Jesus, mas não tem compromisso com a sua palavra. Não separa, porque Deus não quer que você viva assim. O seu relacionamento é medido pela sua obediência, e a sua obediência mostra que você conhece de fato a Ele. Uma coisa completa a outra. Mas voltando ao que Jesus disse, eu queria falar com vocês um negócio muito interessante. Aqui eu vou ensinar um negócio que muitas vezes não é ensinado na igreja. Eu queria que você guardasse profundamente no seu coração. Quando Jesus disse: aquele que quiser apegar a sua vida vai perdê-la. Aquele que quiser salvar a sua própria vida vai perdê-la. Em outras palavras, aquele que quer de todas as formas gerenciar a sua própria história, no final, o que vai acontecer é que ele vai perder tudo. Jesus disse também o contrário: aquele que perder a vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aí você fica perguntando: o que Jesus quer dizer com isso? Perder para ganhar. Eu perco a minha vida para ganhá-la lá no futuro. Eu aqui abro mão para lá na frente receber novamente. Você entende essa verdade que Jesus ensinou quando você lembra de Esaú. Você lembra do Esaú, irmão de Jacó? Esaú era o filho primogênito, e por ser filho primogênito ele tinha o direito de primogenitura. O direito de primogenitura dava ao filho mais velho ao dobro dos bens da herança dos pais. Então, só por ser o filho mais velho, se não tinha a troca de primogenitura, que muitas vezes o patriarca da família trocava a primogenitura. É o que aconteceu com José, por exemplo. José recebeu a primogenitura, ele não era primogênito, o primogênito era Rúben. Mas Rúben, por ter deitado-se com a sua madrasta, que era esposa do seu pai, ele perde o direito, e o direito passa para José. Mas antes de José vir, antes disso acontecer, Esaú tinha legitimamente o seu direito. Só que ele volta do campo cansado, e ele volta do campo exausto, ele volta do campo com aquela fome e aquela sede, e Jacó, muito esperto, já tinha preparado um laço para o seu irmão cair, porque ele sabia que Esaú era um homem que não tinha perseverança. E ele prepara ali um cozinhado, e Esaú chega com um pau de língua para fora e diz: dai-me um pouco desse cozinhado, porque eu vou morrer, eu vou desfalecer. E Jacó disse: eu vou te dar, mas vende o direito de primogenitura. Esaú falou assim: para que me serve esse direito de primogenitura que eu vou receber lá no futuro, se aqui agora
presta atenção, aqui e agora, a viver só por um momento, eu estou morrendo de fome. Diz então que Jacó então dá para ele, e ele se assenta, come, levanta e vai embora. Quando a Bíblia usa essa expressão, Jacó se assentou, comeu, levantou e foi embora, fala assim, ele não está nem aí, ele fez o que fez, não teve ressentimento, não teve a dor no coração. E aquilo que ele receberia lá no futuro, ele abriu mão agora. Quando Jesus fala, se você abre mão aqui para receber lá, ele está falando o seguinte: deixa de olhar para aquilo que você pode ter no presente e que venha desviar você daquilo que no futuro está prometido. Isso é o que o Senhor Jesus está dizendo, para você não cair no erro de Esaú, para você não cair no laço de Esaú. Jacó, o nome dele antes da sua conversão, antes do encontro dele com Deus, significava enganador. Depois ele passou a se chamar Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus, aquele que é do Senhor, ele foi tocado pelo Senhor. Muitos enganadores, usados por Satanás, têm oferecido as mais variadas tentações para que você troque aquilo que está reservado de bom e de precioso e cheio de glória para você no futuro, na volta do Senhor Jesus, para que você olhe só para o presente e diga assim: para quê? Para que pagar um preço? E você larga a sua cruz e você usufrui desse prazer. Mas Jesus disse: você fazendo isso, você vai perder aquilo que eu tenho para você no futuro. Nós somos o povo que olha para frente, povo de Deus. Nós somos o povo, na verdade, que olha para os dois lados. Nós olhamos para trás e enxergamos aquilo que está consumado na cruz, e olhamos para frente e enxergamos a volta do Senhor Jesus. Nós temos nossos olhos que estar postos lá em cima. Nós tivemos o domingo, eu trouxe o testemunho de uma carta antiga que fala e relata, carta a Diogneto, um dos documentos antigos da história cristã, e que relata como era a vida da igreja primitiva no olhar dos romanos. E eles dizem o seguinte: que esse povo, eles vivem nesse mundo como se não fosse desse mundo. Eles estão na sua pátria, mas não consideram a sua pátria como a pátria deles. Eles aguardam a pátria que está por vir. Eles aguardam a Jerusalém de cima, a Jerusalém do céu. Quando nós vamos entendendo isso, nós vamos entendendo que o Senhor Jesus me chama para abrir mão daquilo que eu posso hoje desfrutar, mas que me desvia daquilo que o Senhor vai me dar a desfrutar lá no futuro. Quando Jesus fala de salvar a vida, está falando de dois sentidos. Primeiro, como Ele é autor da vida, viver sem Jesus é viver sem sentido da vida. Diz o texto que o Senhor Jesus é autor da vida, que todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dele, e tudo que foi criado não existiria se não fosse por intermédio dele. Então você vivendo nesse mundo sem Jesus, você vive nesse mundo sem sentido da vida, porque sem a vida habitando em você, você vive perdido nesse mundo. Aí você olha e fala o seguinte: para que eu estou aqui? Você olha e diz o seguinte: qual é o meu sentido? Você olha e diz o seguinte: qual é o meu propósito nesse mundo? Não tem propósito nesse mundo. Aí você entende gente que faz de tudo para ocupar esse vazio no coração, mas esse vazio no coração só é preenchido pelo autor da vida. Aquele que abre mão, que renuncia a si mesmo para ter Jesus, ele recebe a salvação da sua alma, porque agora ele vive com um propósito, ele vive com um sentimento de existência verdadeira. Você deixa de ser um zumbi e passa a ser um ente vivo caminhando nesse mundo. A Mariana me pergunta de vez em quando sobre algumas fases antes da minha conversão. Vocês sabem que eu lembro pouquíssimo. Eu lembro pouco, mas de 2002 para cá, quando me converti, eu lembro de quase tudo que eu vivi. A conclusão que eu chego que antes de Jesus entrar na minha vida, o autor da vida me dá sentido na minha existência. Eu era um zumbi, vivia um morto-vivo. Eu não me lembro dos meus estudos, lembro pouquíssima coisa da minha convivência com meus amigos e colegas, mas a partir do ano de 2002 as memórias estão cada vez mais fortes e tornam para mim um esteio que me sustenta nessa caminhada todos os dias, porque eu sei que eu sou dele e eu sei que ele tem sido na minha vida o Senhor e o meu bom guia. Andar sem Jesus e andar sem sentido.
Andar sem Jesus é andar perdido. Você é ovelha desgarrada. E ovelha desgarrada não tem sentido. Sabe o que a ovelha desgarrada faz? A ovelha desgarrada, quando ela fosse um animal de grupo, chamado tecnicamente um animal gregário, ela tem uma espécie de radar, que ela se orienta por meio das ovelhas que estão ao redor dela. Quando ela se desgarra, muitas vezes ela desgarra porque ela vai comendo uma moitinha aqui, depois vai comendo uma moitinha lá, ela vai se desgarrar. Então esse radar, como não tem ovelhas perto, ela fica zonza e ela se desgarra e ela entra num profundo estresse. Ela não consegue mais se conectar, se orientar, porque as outras ovelhas estão longe dela. O radar não funciona. Ela entra num profundo estresse. A única coisa que ela faz é dobrar suas patinhas e deitar no chão, à espera do pastor que vem atrás dela. Ela vai ficar deitada até ela morrer ou até o pastor chegar nela. Uma pessoa sem Jesus é uma pessoa sem orientação. Uma pessoa sem Jesus é uma pessoa sem rumo. Uma pessoa sem Jesus, como diz o cântico antigo, é uma folha seca, caída ao chão, que o vento leva para onde quiser. O Senhor Jesus é o autor da vida. Para você ter vida verdadeira, você tem que ter o Senhor Jesus no seu coração. Agora o Senhor Jesus também diz daquela salvação que te leva para a eternidade. Primeira boa notícia do Evangelho é que o Evangelho não é só para a eternidade, o Evangelho é para agora. Você sabia que você não precisa do Evangelho para a eternidade? O Evangelho, na eternidade, você não vai precisar de boa nova. Tudo vai ser realidade para você. O Evangelho é para hoje. O Evangelho é para agora. O Evangelho é para amanhã, na segunda-feira, quando o bicho pega. E você está lá ralando, sem esperança, lutando de todos os lados, com um monte de conta para pagar. Você precisa da boa notícia do Evangelho. Tem um Deus que cuida de você, um Deus que é fiel, um Deus que te ama, um Deus que te sustenta. Mas para isso precisa abrir a mão, para que o Senhor reine em você. Precisa abrir mão da sua vida para que Ele se manifeste em você, te conduza. O Evangelho não é para a eternidade. Na eternidade tudo é real. Na eternidade vai ser uma experiência verdadeira. Nós vamos usar de Bíblia na eternidade. O Senhor Deus vai estar transparente a nós, se manifestando a nós por completo, dentro daquilo que a gente pode suportar da manifestação dele. O Evangelho é para hoje. O Evangelho é para essa semana. O Evangelho é para amanhã. O Evangelho é na hora que a doença bate na sua casa. O Evangelho, você precisa quando você tem um conflito com alguém e você se sente humilhado, e você se sente escorraçado por essa pessoa. O Evangelho é na hora que você está acuado diante de uma situação familiar, de um conflito. O Evangelho é na hora que a doença ameaça uma pessoa querida da sua casa e você perde o chão, você perde o esteio, porque essa pessoa era como se fosse um esteio, e você é obrigado agora a confiar no Senhor. O Evangelho é para hoje, mas a salvação também é para a eternidade. Aquele que abre mão aqui, receberá lá. Aquele que carrega a cruz aqui, terá a cruz substituída pela coroa lá. Não adianta você querer as bênçãos de Deus que estão reservadas para você no futuro, sem aqui você não abrir mão da sua história e deixar que o Senhor conduza a sua vida. Ou tem que morrer o fariseu que está dentro de você, o religioso que está dentro de você, para que o verdadeiro discípulo nasça e caminhe, ou uma coisa ou outra. Ou o discípulo morre e você continua sendo um religioso e achando como Esaú que lá na frente as coisas vão mudar e que você vai receber aquilo que você não semeou aqui no passado. A lei da semeadura serve até com respeito àquilo que você receberá de Deus. Nós vamos desfrutar de grandes colheitas, não iremos? Quantas coisas boas nós vamos receber na eternidade? Quantas coisas boas vamos desfrutar na eternidade? Quantas experiências maravilhosas teremos na presença de Deus? Mas o que o Salmo diz? Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, aquele que sai andando e chorando, levando a sua cruz, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu olho essa abrir mão, querido. Para de se pegar naquilo que o Senhor Jesus manda você jogar fora. É hora de você fazer o contrário. É hora de você agarrar aquilo que Jesus diz: pega, porque é para você, é para o seu bem, é coisa boa para a sua alma. Você já viu que a gente sabota a gente mesmo? Quantas vezes a gente cisma
insiste com coisa que faz mal, com coisa que nos afasta de Deus, com coisa que adoece a nossa alma, com coisa que, em vez de ser vida, só traz morte. E o contrário, muitas vezes, não é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente devia se agarrar, tomar posse, com toda a nossa força e fé, a gente deixa passar, e vai passando, e a gente vai ficando cada vez mais longe de Deus, e as realidades espirituais vão ficando cada vez mais distantes de nós. O Senhor Jesus tem uma promessa para o discípulo, e essa promessa só será desfrutada se você abrir mão agora da sua vida. Raul, vamos passar aquele vídeo? Vamos. Povo de Deus, passei aqui no estudo bíblico, é pouca gente. Vou passar esse vídeo aqui hoje. Se muita gente não viu o testemunho do nosso irmão Mehdi, marroquino. Então ele vai falar num sotaque marroquino. Então assim, preste bastante atenção para você não perder. A história desse menino é maravilhosa. Inclusive eu acho que parece o Luiz Cláudio, da Dayane, parece um pouquinho. E ele tem uma história fabulosa de conversão, do que ele abriu mão para andar com Jesus. Eu queria que você ouvisse esse testemunho e alimentasse a sua fé com ele. Vamos ouvir. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Mehdi, sou marroquino de origem e vivo aqui no Brasil desde 2013. Sou refugiado religioso aqui no Brasil. Eu sou membro da família real do Marrocos. Eu tenho um refúgio religioso diplomático no Brasil. Minha história com Cristo é muito grande, mas gostaria de transmiti-la para vocês nos poucos minutos que nós temos. Eu fui criado durante toda a minha vida em Marrocos, na cidade capital do Marrocos, Rabat. E com 16 anos de idade, viajei para a Europa, fiquei uma época na França, depois voltei na Marrocos e fiz um curso de Teologia do Islã. Durante esse curso de Teologia do Islã dentro do Marrocos, no trabalho do TCC da minha faculdade, foi dado para mim um trabalho para fazer comparações sobre Bíblia e o Corão. E perspectiva do tema, criticar a Bíblia e dizendo e confirmando, como o islamismo diz, que não é a palavra de Deus e foi modificada. Mas através do TCC, comparando a Bíblia com o Corão, Jesus Cristo salvou minha vida dentro do Marrocos, dentro de um lugar, humanamente falando, onde é impossível o Evangelho chegar. Então Jesus Cristo salvou minha vida através desse tema, comparando a Bíblia com o Corão. Eu tive que sair do Marrocos por motivo da minha segurança, por causa da perseguição. Eu saí do Marrocos e estou aqui no Brasil, refugiado aqui no Brasil, por um único motivo, porque Jesus Cristo salvou minha vida. Hoje estou aqui no Brasil, casado, e minha missão, preguei o Evangelho e lembrar a igreja brasileira do aproveitar a liberdade que nós temos aqui com Cristo, pois nós temos liberdade demais, igrejas demais, encontros demais, e várias vezes o povo de Deus não gostaria de saber mais absolutamente nada dele. Hoje sou proibido pisar no Marrocos. Hoje vai fazer 4 anos que eu não vejo meu pai e minha mãe, por único motivo, por causa do Evangelho. Mas eu tenho certeza absoluta, esperança, que mesmo Deus que salvou minha vida, Ele é capaz de salvar a vida de todos os muçulmanos, inclusive a vida da minha família. Que Deus te abençoe e que Deus te use para seja sal da terra e luz do mundo, como a Bíblia nos diz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meus irmãos, esse menino, mais novo, né? Deve ter uns 30 anos, membro da família real, deixou tudo, fugiu da sua nação, do seu país, por causa de Jesus e do Evangelho. Perdeu direitos, chega, corta,
cortar o coração quando ele diz: hoje faz 4 anos que eu não vejo meu pai e minha mãe, sou proibido de pisar na minha nação, por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Quanta oportunidade esse filho perdeu. Dentro da faculdade islâmica, estudando a Bíblia, o Senhor Jesus toca o coração dele e mostra a verdade. Perdeu riquezas, perdeu família, perdeu nação. Tem um outro vídeo que ele disse que quando chegou aqui no Brasil, tudo era estranho para ele. O cheiro, as pessoas, a fala. Mas ele falou assim: eu tenho pelo menos um lugar para me recomeçar e servir o Senhor Jesus. Ele vira para nós e manda uma mensagem: aproveita a liberdade que você tem. Aproveita que o Senhor Jesus tem te chamado. Aproveita que o Senhor Jesus está bradando ao seu coração. Jesus faz 2 perguntas: que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Cuidado com a ambição. Você quer ganhar tudo, você quer ganhar dinheiro, você quer ganhar fama, você quer ganhar reconhecimento, você quer ganhar riquezas, você quer ganhar tudo. Mas nesse processo você vai se dissolvendo, nesse processo você vai se perdendo, nesse processo você vai cada vez mais não se reconhecendo, que Deus vai se afastando, porque não tem como lutar, não tem como conciliar o amor a esse mundo com o amor a Deus. E Jesus faz uma segunda pergunta: o que você pode dar em troco da sua alma? Recentemente um senhor africano morreu e ele pediu para ser enterrado com todas as suas riquezas, porque ele falou: se Deus existir, eu vou chegar com as minhas riquezas e vou comprar a Deus para me entrar no céu. Era um homem muito rico. Se você quer ganhar o mundo como se fosse possível ganhar o mundo inteiro, sabe de uma coisa? Cada vez mais você vai nessa ambição, você vai se perdendo, se destruindo. A palavra aí é destruir mesmo, é uma autodestruição. O que você pode dar em troca da sua alma? O que você pode? Dinheiro? O que você vai oferecer para Deus? Senhor, está aqui, olha, por causa disso aqui o Senhor pode me aceitar na sua presença por toda a eternidade. É isso que você vai dar? Será que é as construções que você fez nesse mundo? Será que é a sua fama, seu status? É isso que vai oferecer a Deus? Quem rejeita o Senhor Jesus hoje rejeita a única pessoa que pode te levar por toda a eternidade, adentrar toda a eternidade com você, porque só o sangue dele é seu resgate, só o sangue dele é aquilo que troca a verdadeira troca que Deus aceita. E mais, povo de Deus, aquela pessoa que rejeita ser discípulo de Jesus, que tem vergonha de Jesus, no meio dessa geração tão suja, pecadora, como Jesus disse, você tem vergonha do santo, você tem vergonha daquele que é puro, e você tem vergonha daquele que é a Deus verdadeiro. O Senhor Jesus disse que na sua vida Ele não te honrará. A expressão quando diz assim, que o Filho do Homem se envergonhará diante de Deus Pai dessa pessoa, a ideia não é simplesmente de virar o rosto, mas é uma ideia de não oferecer honra, porque aquele que rejeita Jesus aqui não será honrado lá na frente. A mensagem clara do Evangelho. Esse é o Evangelho verdadeiro, puro e simples. Foi o que Paulo diz no finalzinho da sua vida. Eu queria terminar dizendo isso. Ele diz: já estou sendo oferecido por libação, como um sacrifício de aroma suave a Deus. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, ou seja, aqueles que estão no presente, mas estão dizendo, como diz o livro de Apocalipse: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque estou preparado, sou teu, a cruz está sobre os meus ombros, não vou voltar atrás, eu sou teu, eu quero que o Senhor volte para me buscar. Todos quantos amam a sua vinda receberão a honra do Senhor, e terá do Senhor aquela palavra tão bendita que quando eu li pela primeira vez eu chorei. Lá em Laje, recém-convertido: vinde, benditos do meu Pai. Oh glória, maravilhoso, louvado seja o seu nome. Vinde, toma posse do reino que está reservado para você desde a criação do mundo. Toma posse, é seu. A cruz vai ser tirada dos seus ombros, as feridas da cruz serão saradas pela graça eterna do Cordeiro, e você vai desfrutar de tudo aquilo que está reservado por você desde toda a eternidade. Vinde,
Mas antes de você ouvir isso, você tem que ouvir: nega, abra mão, perde a sua vida para que você ganhe lá. Não se envergonhe aqui, ame a vinda dele aqui, para que lá, quando ele se manifestar e tudo ser conhecido diante dos nossos olhos, você possa estar prostrado ao chão em adoração, não prostrado ao chão em vergonha, em tristeza, porque você não quis Jesus na sua vida.